Shalom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Para a mídia já se preparar aí. Depois de Ezequiel, capítulo 1, eu vou abrir Mateus, capítulo 11. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Mateus, capítulo 11. E diz assim, livro de Mateus, capítulo de número 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus, essa é a tua palavra. Te glorificamos nessa noite, te exaltamos. O Senhor tome a primazia desse culto, que eu seja só um instrumento, que diminua eu e o Senhor apareça. Que eu não sou nada, eu sou um burro. Aquele que o Senhor decide subir, às vezes usar e às vezes não. Que o Senhor fale neste lugar. Louvamos a Deus pela nossa liderança, pelo apóstolo e pela pastora. Que o Senhor nos guarde, nos proteja. Amém. Pode se assentar. Começamos lendo o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro que eu era muito apaixonado. Mas já fui um bom leitor do livro de Ezequiel. E o que me chamava a atenção em Ezequiel era toda a história que foi construída. Haja o que ele seria pela descendência dos seus pais e aquilo que Deus estabeleceu para ele ser. Quebrando paradigmas de que filho de peixe, peixinho é. A primeira coisa a sabermos é que Ezequiel estava naquela levada que Nabucodonosor invadiu, que a Babilônia invade Jerusalém. Israel é uma nação diferente. Exemplo,
Se alguém quiser tomar o Brasil e definitivamente dizer que o Brasil foi tomado, a primeira coisa que se faz é chegar na sua capital, porque lá está o poderio. Todo o poderio da nação, seja ele dos 3 poderes ou não, está estabelecido lá. E é por isso que a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e era uma capital que é próximo ao mar, então muito fácil de ser invadida. Então, o Juscelino Kubitschek tem aquela ideia de levar a nova capital do Brasil para o meio do Brasil, para que em uma possível guerra, uma possível invasão, fosse demorado a tomar a capital do Brasil. E nasce Brasília. Então, pronto. Para tomar Israel é uma nação diferente, porque Israel, ele não tem um presidente. Israel aqui não tem um rei. O rei, o presidente, quem manda, quem desmanda, quem autoriza, quem fecha a porta, quem abre é Deus. Então as nações, quando tentam invadir Israel, para acabar com o moral de Israel, a primeira estratégia que toda invasão que se tem a Jerusalém é invadir o templo. Porque invadindo o templo se afeta a glória de Deus. E é por isso que a gente vai ver a Babilônia queimando o templo. Porque o templo, quase ele todo, era revestido por ouro. As suas colunas eram ouro, o seu chão era ouro. Então, como é que rouba ouro? Queimando, derretendo. O facilita a tomada do ouro para a levada para a Babilônia. Nessa levada, que é tomada por causa do pecado de Israel, Israel peca, a mão de Deus sai. A Babilônia invade, destrói aquele templo que é majestoso nos nossos corações até hoje. Quem estuda a história de Israel tem que estudar o templo. Quem vai em Israel tem que orar no muro, no pedaço do muro que ainda tem, porque era lindo, era maravilhoso. E não existe nada, até os dias de hoje, comparado à beleza do templo. Temos 7 maravilhas no mundo, nenhuma delas chega perto da boniteza e da riqueza. O templo era tão lindo, tão bonito, tão majestoso, que o sol que batia no templo clareava as nações que iam visitar e ofertar em Israel. O templo é maravilhoso, só que o templo se foi. Caiu, queimaram, a cidade tocou fogo. E nessa levada vão-se todos os jovens para a Babilônia servir como escravo. Porque se você quer vender um escravo, primeira qualidade que ele tem que ser forte, segunda, novo, para poder servir mais tempo. Então quando Babilônia invade Israel, a primeira coisa que faz é acabar com o templo. Visitar os sacerdotes do templo e matar os sumos sacerdotes. Ezequiel é filho de um sumo sacerdote, e pela linhagem de todo levita, eis que o filho de um sumo sacerdote logo será também sumo sacerdote. Ele é preparado para assumir o lugar do pai. Então, se a gente pegar a linhagem do sumo sacerdote Buzi, Ezequiel tomaria o posto de Buzi. Se você puxar toda a linhagem de Buzi, você vai chegar a Arão, o primeiro sumo sacerdote. Então, quando Israel é sitiada, é tomada, a primeira coisa que o inimigo quer é destruir a moral. Sempre que o inimigo se apresentar para você, a primeira coisa que ele quer acabar com você é sua moral. Ele quer destruir aquilo que em você tem moralidade, princípios estabelecidos. Aí toma Israel. Quando toma Israel, mata o pai Buzi na frente do filho. A espada, a mãe morta na frente do filho. Só que lembre, a gente vem de Yom Kippur. A nação também estava em Yom Kippur. Lembra que o sumo sacerdote libera as palavras de perdão vinda do Senhor? Porque profeta fala aquilo que Deus manda, e sacerdote leva do povo para Deus. É diferente as funções. O nosso sacerdote, o apóstolo, liberou as bênçãos no Yom Kippur, lá no monte. Foram dias de perdões
onde Deus perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas e nos deu ortoga para prosperar. Essa nação também fez Yom Kippur. Essa nação também jejuou. Essa nação também adorou. Só que quando saiu do Yom Kippur, voltou a fazer tudo que fazia antigamente, pecar. E o pior de tudo, destruir a moralidade. E destruiu ao ponto que você não destruiu só a sua moralidade. Você quis destruir a moralidade do altar. Enquanto você destruir a sua moralidade, os pecados te acompanharão e acompanharão a sua descendência. Mas quando você quer destruir a moralidade e ferir o altar, a igreja que é estabelecida do Senhor, aí o Senhor se apresenta e te fere também. E permite algumas coisas também. Foi permitido que fosse levado o filho vendo tudo isso. O pai sendo morto à espada, que alguns meses atrás estava declarando em Yom Kippur. A nação corrompida, os muros caídos, o templo pegando fogo, a cidade toda tomada, os homens sendo levados como escravos, as mulheres sendo possuídas, crianças sendo mortas. O cenário de guerra é sempre assim. Envergonhando aquele quem Deus estabeleceu para ser povo eleito dele. Parece que a mensagem é de Israel há mais de 2.500 anos atrás, mas parece tão atual como hoje. Como as nossas igrejas vêm corrompendo os seus bons costumes, que é tão difícil a gente entender e aceitar o modelo primitivo que as salvações têm. Porque esse modelo aqui já era estabelecido lá. E vou te dizer, para quem é leitor da Bíblia, era muito pior. Mas eu e você, todos nós quando chegamos aqui, sempre falamos a mesma coisa. Para que isso? Para que tudo isso? Eu já ouvi o pastor Júnior dizendo que ele também pensou assim. Eu já ouvi o evangelista dizendo também que ele pensou assim. Eu também pensei assim. Mas se não for um modelo tão forte e que lembre o princípio da igreja, como ela cresceu, como ela frutificou, não tinha condições dessa igreja crescer. Ei, não tinha altar, ei, não tinha TV, não tinha Instagram, não tinha Bíblia formada. A Bíblia foi formada depois, com Constantino. Mas uma igreja primitiva que andava escondido dentro de casa, dentro de gruta, dentro de beco, com princípios e valores inegociáveis, cresceu. E nos chegamos aqui até hoje. Como estabelece igreja forte, com princípios e valores e moralidade, que não podem se quebrar. O filho que vai assumir o lugar do pai, está vendo tudo isso acontecer. Como fica a cabeça de um jovem dizendo, seria eu? E Deus não desceu, não poupou nem o meu pai. Porque se o sumo sacerdote, entrando no templo, não foi consumido, logo ele se apresentava limpo e não em pecado. Mas a nação estava corrompida. E a nação corrompendo os bons costumes, sobrou até para o sacerdote. E o sacerdote não se perguntou, por que eu? Logo com eu? Deus, tudo para mim é tão difícil. Deus, porque para mim, você orando e Deus me trazendo aqui para dizer, com você é difícil, com o sacerdote foi difícil, com Ezequiel foi difícil com todo mundo. É que depende do olhar que você olha. Se você olha para mim, você vê uma coisa, se eu olho para você, eu vejo outra. Mas o agir de Deus, o trabalhar de Deus, com cada um é diferente, cada um tem a sua cruz para carregar. Às vezes a minha é mais pesada, a sua é mais leve, mas é leve eu olhando a sua. Para mim é leve, mas para você é pesada. Depende, que é cada um no seu. Cada um carregando a sua cruz. Ezequiel aqui, vendo o pai, vendo a mãe. Meu amigo, lá em casa é todo mundo unido. Não mexa não. Imagine o filho vendo o pai, que se santificou, que orou, que guardou, que declarou, que entrou no Santo dos Santos, que saiu, que obedeceu, que cumpriu. E vendo agora a glória de Deus se esvaziando, com o povo pecando e os seus pais morrendo. A cabeça desse garoto, que para comer recebia da oferta.
para beber da oferta no altar. E amanhã ele vai ser escravo. É difícil, por isso que o maior número de suicídio no Brasil atualmente é de quem já foi rico e ficou pobre. Não suporta, é difícil, dói. Você ter tudo ou você ter algumas coisas que você consegue e depois desmoronar tudo. Na Undina, perto da academia que eu trabalho, um pai com um filho de 7 anos, Sidney, pegou daqui, da varanda, o miserável, Deus me livre guarda, mas que ele se jogasse, mas não jogasse junto com a criança. Você não vê isso na televisão, sabe por quê? Porque a televisão não pode mostrar. Você já viu alguma vez a televisão mostrando, morreu alguém por suicídio? Não pode, é ética. A televisão não se dá dados, só se dá dados, aliás, mas não mostra a reportagem. Para quê? Para não impulsionar outras pessoas que querem se suicidar. Porque a maioria delas só quer dizer, eu estou aqui, ó. Eu não morri, eu estou vivo. Imagina esse menino sendo levado, cativo, carregando água, carregando argila, tomando porrada. E dizendo, cadê o meu Deus? Cadê o Deus do meu pai? Cadê o Deus da minha mãe? E sendo levado. Só que sabe o que a Bíblia disse? Que esse menino sendo levado, igualzinho a Sadraque, Mesaque, Abednego, é a mesma levada, só muda um pouquinho os períodos, os anos, mas é na mesma levada. Todo mundo servindo a quê? Como escravo. Esse menino está tomando porrada, está sendo escravo. Imagine os outros. Olhando para ele e diz, cadê seu pai? Não era crentão? Cadê? Não foi ele que estendeu a mão lá no Yom Kippur? Imagine ver o pai morrendo, a mãe morrendo, se tornando escravo, tomando porrada, pegando água, pegando argila nas costas, de manhã, de tarde, de noite, dormia no outro dia, de manhã, de tarde, de noite, e ainda tendo que ser insultado pelo povo, dizendo, cadê seu pai? Não era santo? Cadê seu pai? Não era crente? Cadê seu pai? Não era sumo sacerdote? Não é você que também vai assumir o lugar de seu pai? Porque todo crente que é desviado, ele é ousado. Todo. Pergunte a qualquer um que saiu daqui, se saiu na bênção, sabe, é uma maravilha. Maravilha. Quem me convidou para assistir um culto aqui foi Rejane. Está lá, eu acho que no Rio Grande do Sul, sempre posta assistindo o culto daqui. Sempre. Agora pergunte a alguém que saiu daqui e está desviado. Meu irmão, vai meter o pau. Porque todo desviado, ele é ousado. E a intenção do desviado é nunca sair sozinho, sempre levar mais alguém. Pedro, vou pescar. E aí, vai comigo? Levou um encerro no barco. Nunca vai só. Ele sempre quer levar a cordinha dele. Imagina os desviados, porque o pai do menino morreu, a mãe do menino morreu, o menino não é sumo sacerdote por herança. Por quê? Porque o povo se corrompeu e pecou. E ainda tem que ouvir do povo que o pai e a mãe não é santo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Ezequiel continuou firme. Sabe por quê? A igreja que apresenta na Bíblia Sagrada não é a igreja desculpe universal. Venha e pare de sofrer, não. É sofrendo, continuando na peleja. Machucado na peleja. Estão falando mal de mim, apóstolo. Deixa falar. Quem te me justifica a partir de hoje é Deus. Estão dizendo que eu não vou durar 3 meses. Já passou 1 ano, já passou Yom Kippur. Pra que tanto jejum? Deixa a gente jejuar. Raspou a cabeça pra quem é macumbeiro? Não. A macumbeiro que copia o crente. O crente se sacrifica, o crente jejua, o crente ora. Deixa falar. Deixa falar. Esse varão está ouvindo tudo isso. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele se mantém de pé. Como? Não sei. Tem que ter estrutura para suportar calado. Para no deserto orar. Para apanhar, que todo escravo é maltratado, e continuar adorando ao Senhor. Vendo pai e mãe morrer e adorando. Passando por todas as pelejas e dizendo, não negocio a minha fé. Porque a placa de Deus da igreja não é pare de sofrer, não. É sofrendo e adorando. Humilhado e adorando. E depois havia um tempo de ser exaltado. E quando for exaltado, vou continuar adorando. Porque quando eu fui humilhado, eu adorei. Agora que eu estou exaltado, também vou adorar. São fases. E nem todas elas. Não há mal que perdure para sempre. E nem bem que nunca acabe. São fases, sempre vão vir.
Sempre vai acontecer. Tem dia que a gente adora uma felicidade. Você vendo o obreiro Marcos falando sobre dízimos de oferta, chega a me envergonhar, porque eu não peguei a minha oferta para dar. Ele falou, eu vou adorar o Senhor hoje, com meus dízimos e minha oferta, porque minha filha, que não era para estar aqui, está aqui. Porque a minha esposa não tinha condições. Aí ele falou, por quê? É aniversário da pastora, e a pastora que me ajudou lá no início. Opa, que gratidão. Aí eu chego a me envergonhar ali, porque eu falei, meu Deus, hoje eu acordei, adorei. Hoje eu trabalhei, voltei para casa, meditei, fiquei com minha filha, brinquei, estou aqui, estou adorando, vou pregar. E eu não liberei no meu coração uma vontade de ofertar. Você entende? Por que a igreja existe, a igreja em comunhão? Para quê? Porque um vai ajudando no testemunho do outro. Existe um corpo que funciona sem um membro. Se eu perder a mão, meu corpo continua. Se eu perder um pé, eu continuo. Agora a minha mão que saiu do meu corpo, ela morre. A igreja só é igreja quando está junto. Um edificando no testemunho do outro, dizendo, varão, ora por mim. Por quê? Porque eu estou passando por uma prova. Não adianta vir para o culto e dizer, dou a paz do Senhor, dou boa noite, dou um shalom e acabou. Não, meu filho. Você tem que congregar. E congregar como? Congregar com o irmão, tendo alguém mais conhecido. Dizer, Sidney, ora por mim que o negócio está pegando aqui. É uma embaixada. Precisamos ser fortes para quando o inimigo te acertar, você dizer, vou chamar mais um soldado. Eu tenho um soldado de prontidão, de guerra. Então é por isso que tem as mulheres, é por isso que tem os homens que oram, é por isso que é uma igreja. Uma igreja forte, sólida. Ele lá era para ser sumo sacerdote na linhagem do pai. Só que Deus estava precisando de um profeta e não de um sacerdote. Por quê? Estava em tempo de exílio. A necessidade do momento não era para sacerdócio, era para profeta. Falar o que Deus manda. Aí Deus quebrou tudo e falou assim, a partir de hoje, Ezequiel, eu procurei alguém. E nesse alguém que eu procurei, eu só encontrei você. Aleluia. Aleluia. Depende de como você recebe essa palavra. Porque o Senhor pode estar visitando agora a sua casa e tentando procurar alguém, não achou. Tem alguém até melhor do que você, mais empregado do que você, que fala melhor do que você, que tem título de educação melhor do que a sua. Mas papai do céu olhou para você, foi com a sua cara e disse, é você que eu escolhi, é você que eu vou usar, é você que eu vou estabelecer fé, princípio nessa casa. É você. Então esqueça as dores, adore. Esqueça o momento, adore. Esqueça tudo, adore. Porque nesse momento Ezequiel estava adorando. E aí, quando ele está no rio Quebar, fazendo a mesma função que tem que fazer, argila e água, botar no lombo e levar. Quando ele está pegando, aí é que ele vê um vento, uma roda, que girava para dentro, que girava para fora. Foi na fidelidade, em meio à circunstância, foi que papai do céu fez assim, dá uma olhada no vale. Olhou, está tudo o quê? Morto. Anda pelo vale. No meio não, Ezequiel. Porque está morto, mas eu não quero que você pise. Passa pelo lado. Pegou? Pegou? Eu não vou explicar não. Se eu vou pregando, você vai pegando, tá? Passa pelo lado. Está morto, mas não pisa não. Deixa comigo. Deixa comigo. Tá olhando aí? Para você está o quê, Ezequiel? Está morto. Mas para mim tem vida. Profetize. Não entendeu não? Vai para casa hoje, minha filha. Esse marido atribulado, quando você chegar, tá pensando que vai ter paz porque veio para um culto adorar a Deus. Aí ouviu um louvor e aí começou a cantar santo. O pregador pregou, vai chegar em casa e o campo de batalha vai estar em paz. Não vai não, o diabo vai visitar lá. Só que quando você abrir a porta, você já vai dizer, cheguei, viu? Sai para cá, pega a sua bagagem, demônio, sai daqui. Porque quem chegou? A escolhida, o escolhido de Deus. Expulsa! Expulsa! Porque para aquilo que você
você vê que não tem vida, o Senhor já olhou e disse: tem vida aí. Tem vida aí. Para aquilo que minha mãe olhava para mim e dizia não tinha vida. Para meu irmão, como eu já contei aqui. Um menino tranquilo, mas condições de ser pregador nenhuma eu tinha. E meu irmão, que aprontou vida ali, eu nunca ia imaginar que teria vida nele. Olha ele vivo. Mamãe acreditou. Confiou na palavra e fez o quê? Profetizou. Não adianta só guardar aqui, porque não há poder no seu coração. Há poder nas suas... Libera! Libera! Não é porque eu pensei, pensou não, libera. Não, eu pensei, mas não, fala. Libera, porque há poder aqui, ó. Quando você fala, o inimigo fica perturbado. Por quê? Terça-feira. Era para você estar aqui? Às vezes não. Tem gente com roupa do trabalho. Tem outros que veio arrumado, tem outros que não. Ô, pastora Edinólia, aniversário. Ó, não vai hoje não, é seu aniversário, pastora. Que é isso? Já vive o dia todo na igreja, vai comer uma pizza, vai não, vou adorar. Aí o diabo fica furioso, porque você tinha tudo para não estar aqui. É só um culto, é só uma terça para faltar. Só que você veio, aí já levantou a mão, já adorou. Estava cansada, mas já deu um glória a Deus. O varão ali que estava dormindo, já acordou também, que quase eu chamo um varão aqui para acordar ele. E o diabo fica furioso, por quê? Olha você aí, já deu um glória, já deu uma palma, já deu um aleluia, já cantou um louvor, já engrandeceu o nome de Jesus. A fúria do diabo é para não te trazer para aqui, ó. Para a embaixada. Porque na embaixada você está ninguém toca. Na embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, se o exército brasileiro tocar o pé, o pau quebra. É outra nação, não toca não. Não entendeu não? Embaixada aqui, ó. O diabo toca não, tá na porta. E quando ele se manifesta aqui, porque vem um desentendido em torno de alguém, aí tem um apóstolo, bota a mão na cabeça, toma o ungido, e ele no instante sai. Embaixada, não pode entrar. Fogo nele. É por isso a sua luta para você não vir cultuar. É por isso a sua luta para você não vir adorar. Por isso a sua luta quando você chega aqui sente sono, cansaço, fadigada. É por isso, porque o diabo faz isso com você. Só que, nessa noite você já estabeleceu princípio. Estabelecendo o princípio, você estabelece reino. Estabelecendo o reino, você restabelece a justiça de Deus. E aí tem que se cumprir. O varão vai preso. O varão no exílio. O varão ouvindo coisas que não poderia ouvir. O varão que viu a mãe morta. O varão que viu o pai morto. O varão, tudo isso, e continuou firme na presença do Senhor. Continuou pregando firme na presença. Aí profetizou, os ossos secos se levantaram, virou um exército. Mergulhou, pastora, foi. Chegou no rio, disse que foi um varão, um homem de branco. Isso aqui chama teofania. É algumas vezes que Deus desce, e só no Velho Testamento. Por quê? Porque tem um princípio teológico. Que era o tempo estabelecido do Pai, o tempo estabelecido do Filho e o tempo estabelecido do Espírito Santo. Estamos no Espírito Santo. É por isso que no Velho Testamento você vai encontrar algumas vezes assim, e o anjo do Senhor, com A maiúsculo, significa que Deus desceu. E para a glória dele, não nos matarmos naquela época, ele desce em forma de anjo. Então Deus desce naquela época. Depois que Deus desceu, veio o tempo de Jesus. Aí Jesus desce, cumpre, cura, liberta, salva. Depois que Jesus vai, o povo está todo mundo de joelho na casa. 120 pessoas, tudo apertadinho. Um dizendo, tá calor aqui, mas tá gostoso, vou orar. O outro aqui tá apertado, mas não paro não. Aí de repente vem um vento impetuoso. Encheu. Quando encheu, o tempo do Espírito Santo. E vou te contar, ele está aqui. Ele está aí, ele está em sua casa, está nos seus negócios, está em seu projeto, está na sua família, ele está. O anjo desceu e fez assim, Ezequiel, venha. Aí Ezequiel foi, águas que davam. Aí venha mais, joelho. Venha mais, no lombo. Aí sabe quando chegou no lombo, só a cabecinha assim, ó. Só que mesmo quando você está aqui, ó, mergulhado em Deus, aí que ainda dá para você se mexer. Aqui você tem autonomia.
Para onde você vai? Vou para a direita. Cheio de Deus, mas faz o que quer. Ó. Vou para a esquerda. Eu estou cheio, mas ainda eu me mando. Eu estou cheio, mas ainda eu me governo. Aí Deus fala assim, eu não gosto disso não. Entre mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Aí a Bíblia diz, Ezequiel disse que quando ele entrou, era águas que ele já não conseguia mais mergulhar. Por quê? A água que levava ele. Não entendeu não? A água fazia assim, venha para cá, Ezequiel, eu te levo. Venha para lá, Ezequiel, aqui. Já não é mais a sua vontade, querida. Já não é mais a sua vontade, querido. É a vontade dele. Já não é mais água pelo tornozelo. Já passou, foi 2023. Água no joelho, já passou 2024. E 2025, pregador, o Senhor quer que você mergulhe nas águas dele. E se vir uma onda e te levar para lá, deixa levar. Se vir uma onda e te levar para cá, deixa levar. Deixa. Não existe mais governo sobre você. É o Senhor. Não existe mais governo sobre ti. É mergulhar nele e deixar as águas levar. Eu rodeei toda a história de Ezequiel para te dizer. Em meio a tanta luta, tanto vale, em meio a tanta prova e às vezes solidão, e essa é uma das que mais dói. Não é solidão de estar só, não. A pior solidão é aquela que você está rodeada de gente. E mesmo assim, se sente só. Arrodeado de amigo, mas não pode falar, porque se amanhã você contar, está na capa do jornal. Um amigo para botar a mão no ombro e dizer, velho, ora aí por mim, não estou bem não. Mas pecou não, eu só não estou bem, ore. Que a sua oração pode mover os céus, é um exército, e ele unido faz coisas inimagináveis. João Batista estava na barriga da mãe. Aí João Batista, Isabel foi visitar Maria. Quando visitou Maria, a barriga pulou, adorou. Deu um glória lá dentro. Quando deu um glória, chutou. A mãe disse, está chutando. Aí Maria disse assim, vixe, daqui está quieta, né? Porque está recebendo adoração. O menino chutou, adorou. O tempo se passou, o menino foi para o deserto pregar. Tinha roupa fina? Não tinha. O texto disse que não eram as melhores roupas. Comida? Ele nem comia direito, só vivia em jejum. Alguns insetos que apareciam. Água do rio, água da chuva. Mas o povo, e ouviu que ele estava pregando no deserto. O povo saía da onde estava a pregação. Não tinha cartazes miraculosos não tinha banda famosa. Não tinha microfone, não tinha nada bonito, não tinha ar-condicionado, cadeira para sentar. Ele está no deserto e o povo está indo lá ver ele pregar. Os dias de hoje, uma igreja primitiva como essa, detemos do poder da palavra. Por quê? Porque cumprimos ela. Um monte de descarado, eu sou um também. Mas quando cai, quando desliza, quando erra, volta de novo. Não nos contentamos só no cair, no pecar e dizer só mais um, como estava lá fora. Precisamos entender que a salvar nações é o João Batista no deserto. O pau está torando lá fora, mas ali no meio de uma ladeira tem uma palavra. E quem está ali prega e cumpre. Cumpre e prega. Entendermos o que somos nós como exército, como irmãos e como patente no reino de Deus. Estabelecendo isso, vai ficar mais fácil a gente convidar pessoas para cá. O meu coração se encheu de alegria sábado. Porque foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a festa de tabernáculo do ano passado estava mais cheia. Muito mais cheia. Eu, que era um crente meio descarado, que só chegava atrasado, não tive nem lugar para sentar. Precisamos convidar.
precisamos chamar. Existe um João Batista no deserto? Aqui. Está no meio da ladeira. Precisamos chamar para cá. O nosso exército precisa crescer. Porque a gente vai continuar achando que tudo que eles fazem lá fora é normal. Enquanto aqui estão pegando muito no nosso pé. Sendo que o nosso princípio de fé, que foi estabelecido primeiro há 100 anos atrás, foi um princípio de fé totalmente diferente desse. O que nasceu as igrejas, a Assembleia de Deus. O que nasceu a Igreja Deus e Amor. Era um princípio de fé que voinho não assistia televisão porque era pecado. Mas se tornou normal. Fazer alguma coisa, ir para o shopping. Eu lembro que meu avô não ia para o shopping, porque antigamente não existia rede social, não existia celular, não existia nada. Os meninos brincavam na rua, as mães e os pais assistiam televisão e iam trabalhar. Meu avô não assistia a televisão e não ia para o shopping, que era o único lazer que tinha. Quando eu perguntava ao meu avô disse, não, isso é coisa do diabo. Aí eu falava, meu avô tá maluco, só que os nossos pais na fé, eles estavam certos, sabia? Eles não queriam que a gente se distraísse na presença de Deus. O shopping distrai, a TV distrai, o celular distrai. Eles estabeleceram dogmas como cuidado e zelo com a igreja adornada, armada, para estar pronta no dia que o noivo selar sua aliança. É por isso que às vezes eu também tomo uma porrada aqui e às vezes saio, meu amigo, dizendo que está tudo errado, que a Bíblia diz assim. E o pior é quando você conhece a Bíblia, que você fica procurando subterfúgio nela para defender aquilo que o cão está botando em sua cabeça. Você diz, está errado, por causa disso. Quando você chega em casa, você vai orar, ouve um louvor, que o Espírito Santo aparece, você é um descarado, viu? Estou botando alguém para te ajudar, para te doutrinar, para te botar no trilho, e você ainda diz que está errado. Essa é a nossa igreja. Eu quero milagre, é terça-feira, vamos para frente. É hoje, traz os enfermos. Tem uma mulher chamada Ellen. Tem um livro extra-bíblico chamado Bom Dia Espírito Santo. Benny Hinn escreveu ele. Benny Hinn disse que foi para o culto de Ellen e que Ellen chegava no altar, a presença de Deus era tão forte na vida da varoa que o povo que estava doente, os enfermos e os cadeirantes começavam a levantar. Aí Ellen disse assim, nunca foi por mim, foi pela noiva que vinha preparada e sedenta. Nunca é pelo pregador, a palavra nunca vai depender de mim. Você quer ver? Quando você dá um glória, já viu que o outro dá aqui? Já reparou quando você bate palma, já viu que o outro bate palma aqui? Nunca é por quem está aqui como vaso, é por quem está aí. O que eu prego garante a salvação sua, que está me ouvindo, mas não garante a minha. Para garantir a minha, tem que bater também aqui, me transformar aqui. Então aqui é só instrumento, é só vaso. E aí é a noiva do Cordeiro, preparada, ordada, adorando, se preparando. O culto de terça vai ser bom, vai ter cura, milagre, maravilha. Quando você vir com vontade de ver cura, milagre, maravilha. Sabe quando você vai ver restauração? Quando você vir com vontade de ver restauração, preparando, jejuando, orando. Não é o apóstolo, não sou eu, não é o pastor. Claro que Deus estabelece alguns com dons e maravilhas, isso é óbvio. Só que os dons e maravilhas, para acontecer, primeiro você tem que crer. Filho de Davi adorou. Quando adorou, Jesus parou o culto. Quando parou o culto, venha, fique de pé. E aí, você quer ser? Quero. Querendo ser, aí ele pegou barro, cuspiu, botou no olho, falou, agora enxerga. Mas primeiro, tem que querer. Para papai descer, um culto como esse, entenda, onde tiver um ou mais de dois, mais de um reunido, o Senhor se faz, presente. Não disse que ele vai se manifestar. Presente. Uma coisa é eu estar aqui presente, calado, sem fazer nada. Outra coisa é eu me manifestando, limpando, ajudando,
fazendo alguma coisa. O Espírito Santo está aqui, amém? Amém? Mas para ele se manifestar, depende de mim e de você. Depende de como a noiva está preparada, ornada. A vontade, a sede da gente de buscar tem que ser maior. Não depende do culto, não depende de ser Santa Ceia. Aliás, o mover sempre é maior na Santa Ceia. Por quê? Porque a noiva está preparada. A maioria da igreja, jejuando, orando, se preparou durante o dia, se arrumou para o noivo. Aí no culto de Santa Ceia, a atmosfera muda, é notório. Ou só eu que percebo isso? A atmosfera é diferente. Por quê? Por causa do pastor? Por causa do apóstolo, da pastora? Não. Por causa da noiva que se preparou. Quando a noiva se prepara, tem banquete do céu. Aleluia. Quando a noiva se prepara, tem poder, tem graça, tem misericórdia. João Batista viu tudo isso, adorou na barriga, foi a voz que clama no deserto. Jesus desceu, ele batizou, pregou, anunciou, e no final foi preso. Aí quando ele está preso, o coração está palpitando. Porque anunciaram a morte dele. E ele seria decapitado. Aí todo mundo treme. Porque cumpriu. Obedeceu. Orou. Profetizou. Foi a voz que clama no deserto. Adorou. Batizou. Mas quando viu a morte se aproximando, o coração apertou. Tem uma passagem que diz que o Salomão escreveu e colocou assim, ó: a esperança demorada aflige o coração. Em algumas passagens enfraquece. Porque você ora, querendo tanto, mas demora tanto, que você chega a desistir. Mas não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Não é na sua hora. É na hora de Deus. Não é no meu momento. É no momento de Deus. É Ele que vai fazer na hora que Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer, no ano, na estação. É tudo dEle. O coração de Ezequiel ficou contrito, mas não parou de adorar. O coração de João Batista estava quebrado. Porque foi um cumpridor tão grande que quando os 2 discípulos dele viram as costas, Jesus continua o texto e diz: nascido de mulher, nunca houve e não haverá maior que João Batista. Mas para ser maior que ele, basta ser o menor. O coração aflige quando vem muita dor. O coração aflige quando vem muita guerra. É guerra. E quando você termina uma, tem outra. E quando vem uma pedrada, vem outra. E um leão por dia já não é mais, é quase uma selva toda. Que é todo dia um, todo dia outro, todo dia outro, todo dia. E você fica, não acaba não, é? Também guerra. Também peleja. Cinge os lombos. Bota o capacete. Pega a espada. E vai para a guerra. Se abastece nela. Fica nela. Porque nem sempre vai ter um culto avivado mesmo. Nem sempre ele vai descer para curar. Nem sempre ele vai fazer o morto ressuscitar. Nem sempre. Nem sempre. Mas a noiva tem que estar preparada. Que está ornamentada. E tem que estar sedenta pelo noivo. Querendo o noivo. Aflição no trabalho, querendo o noivo. Porta fechada, querendo o noivo. Casamento turbulado, querendo o noivo. Guerra no trabalho, querendo o noivo. Família, querendo o noivo. Tudo destruindo, querendo o noivo. E o tempo todo, querendo o noivo. Quando você quer o noivo,
princípio é estabelecido. Reino e justiça te seguirão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para finalizar a mensagem, os dois sofreram. Um passou por exílio e outro passou por decapitação. No capítulo 29 tem uma parte de Ezequiel que ele diz assim, que o deleite do meu coração foi arrancado. Quando a gente vai estudar com profundidade o livro de Ezequiel, porque é um dos 4 livros maiores, não porque o profeta é maior, mas porque tem mais escritas. No capítulo 29 diz que ele se apaixonou por uma mulher. E que nem a mulher acreditou naquilo que ele estava pregando, sabe por quê? Porque era igual a Jeremias. Jeremias é conhecido como um profeta Xó? Não, sabe por quê? Porque ele profetizou, mas no tempo dele não se cumpriu nada. Foi tudo para 70 anos depois, foi tudo para depois, mas Deus precisava utilizar de uma palavra profética. Às vezes Deus está te utilizando como palavra profética na sua casa e você quer resultado hoje. Profetizei ontem, Senhor, e hoje? Nada. Profetizei um menino dormindo e eu profetizei. O Senhor disse, não, estou deixando você profetizar, porque não é para agora não, é no meu tempo, na minha hora, no meu momento, no meu querer. E eu faço o quê? Só profetiza, obedece e cumpre, profetiza. Abre a boca, continua abrindo a boca, profetiza. Profetiza, não vai mudar. É só continuar, não olha não. Eu tomei posse disso aqui há uns anos atrás, porque eu ficava dizendo as coisas para o meu coração. Só que eu descobri que meu coração não tem ouvido. Eu falava, eu no meu coração, em nome de Jesus eu vou prosperar. No meu coração, em nome de Jesus, no meu coração. Deus, como Deus, liberou uma e haja e ouve. E quando estava tudo pronto, ele soprou. Nasceu, ficou de pé. Não adianta ficar só aqui no coração. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. Eu tenho certeza que tinha coisas em você que você só pensava e dizia, Deus ainda não fez. E Deus, abre a boca, profetiza. O vale está seco. Abre a boca, profetiza. Pensar não traz mudanças, mas profetiza. Enquanto a vida, a esperança. Profetiza. A missão é só profetizar. É só usar seus lábios como instrumento. Vai acontecer hoje, pregador? Não sei. Amanhã, eu também não sei. E depois de amanhã, não sei. A vontade de Deus. Tem hora que é no já. E haja. E outros daqui a 2 anos, 3, 4. Uma coisa eu sei. Vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Se ele colocou no coração, profetiza! Cadê a banda da Salvar Nações? A pastora. Eu já vou finalizar agora, eu tenho 1 minuto. E eu finalizo dizendo que há poder nas suas, mas há poder também no sangue. Há poder no sangue. E o sangue, ele é transformador. Tem um livro chamado Poder do Sangue de Jesus. As 7 gotas do sangue. Quem lembra que todo o sangue de Jesus foi derramado, sim ou não? Teve 7 específicos lugares. O primeiro sangue derramado foi no jardim. Sabe o que significa o sangue no jardim? Restabelecendo a comunhão do pecado de Adão, que também foi cometido no jardim. É por isso que o seu rosto fica cheio de gotinhas de sangue. A ciência explica isso como hematidrose, né? Primeira gota de sangue de Jesus. A segunda, sabe onde foi?
nas costas, quando ele foi açoitado. Sabe por que aquele sangue das costas? Aquele sangue é todo pecado, porque todo pecado gera rebelião, e toda rebelião gera feridas. Aqueles cortes e aquele sangue era meu, era seu. O terceiro sangue foi o sangue da cabeça, quando botou a sua coroa. O sangue da cabeça tem poder para tomar decisões e quebrar maldições hereditárias. Declara o sangue de Jesus. Se é maldição hereditária, diz: o sangue que foi derramado usando a palavra. O quarto sangue foi o sangue da face ferida, com pedradas, com murro, com caniços. Esse sangue do rosto de Jesus foi toda a desconfiguração de Jesus. Você olhava e não conseguia enxergar Jesus naquela total desconfiguração que foi o rosto dele. Sabe o que ele quis dizer naquela desconfiguração? Eu desconfiguro o meu rosto para não desconfigurar o seu. Aleluia. Aleluia. O quinto sangue derramado é o das mãos perfuradas. Esse sangue representa o nosso ministério. Onde as nossas mãos forem e a boa obra do Senhor, vai o sangue derramado das mãos de Jesus. O sexto sangue é o sangue dos pés, que foi perfurado. Esse sangue é o sangue das batalhas espirituais que vivemos. Está vivendo batalhas espirituais? Declara o sangue dos pés de Jesus. Porque é mesmo esse sangue que foi derramado que a gente vai esmagar a cabeça do diabo. O sétimo sangue foi o sangue derramado daqui, ó, do coração, mais conhecido como pericárdio. Esse sangue foi até a última gota, quando a lança fez assim, ó. Esse sangue é para ser aplicado no nosso caráter, porque esse é descarado, esse é corrompido. E quando a gente aplica o sangue de Jesus, esse tem poder de transformar o caráter. Fique sobre seus pés, por favor. Há poder no nome de Jesus. Hoje é dia de cura. Há poder no nome. Os céus podem estar abertos depois de você ter ouvido uma palavra. Há poder no nome de Jesus. Nessa noite, quem quiser se reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente, eu não vou chamar. Eu tô com vontade de aceitar Jesus. Vem aqui na frente, é a sua hora. Não vai ter enfeite, não vai ter luz apagada, não vai ter pregador gritando, não vai ter banda não. Sentiu no coração? Vem aqui na frente.